Olá, eu sou o Padre Bernardo Maria e você está ouvindo uma reflexão sobre cultura católica. Hoje, dia 28 de agosto de 2022, o assunto é: o que devemos fazer? Caríssimos ouvintes, pessoas que orientam a sua vida pela fé e pessoas que orientam-se pelos valores do mundo não terão a mesma percepção sobre o sentido da vida humana, da bela e indispensável complementaridade entre o homem e a mulher, da importância do casamento, da família, da educação. Esses grupos de pessoas não atribuirão o mesmo significado à doença ou à morte, nem julgarão igualmente o uso que fazemos do progresso das ciências e das técnicas. Para o homem de fé, a verdadeira dignidade humana, sem dúvida, é aquela que nos revelou o Cristo, aquela de nossa vocação para tornar-nos filhos de Deus, para transfigurar este mundo a partir do seu interior, a fim de que ele se torne uma passagem para a eternidade bem-aventurada. Aos olhos do homem de fé, a doença, como para Jó, Naamã, o sírio ou o pobre Lázaro, é algo que Deus permitiu porque deseja manifestar a sua glória curando-nos ou separando-nos do mundo, para que nos seja permitido viver uma prova em união com os sofrimentos de Jesus, a fim de completar em nossa carne o que falta às tribulações de Cristo em favor do seu corpo, que é a Igreja, como disse São Paulo aos Colossenses. Compreendida à luz da fé, a realidade inevitável da morte é o momento maravilhoso do nosso encontro com o Senhor, quando daremos conta de como vivemos a um juiz muito justo, mas também misericordioso. Ela é, como canta a liturgia, promessa de imortalidade, porque para todos os que creem no Senhor, a morte não é destruição, mas transformação. O progresso tecnológico perde, assim, aos olhos daquele que crê, o seu poder de fascinação, que acabaria tornando o homem primeiro embriagado, depois escravo e logo vítima de seu próprio domínio da natureza. A ciência, em vários casos, foi se tornando, em virtude de uma profunda corrupção dos valores morais por que passou o Ocidente, um instrumento de maldade e perversidade humanas. A fé conduz a oração a um diálogo com Deus. O próprio Jesus nos aponta a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. São Paulo, o missionário infatigável, encorajava assim os primeiros cristãos. Perseverai na oração, mantendo-vos por ela vigilantes na ação de graças, dizia aos Colossenses. A fé é também indispensável para que possamos viver bem os sacramentos, até porque eles, de fato, não têm nada de automático ou de mágico. Há uma perceptível eclipse de Deus em nossa sociedade pós-moderna, o que é diagnosticado pela crise de valores humanos e morais fundamentais e sua repercussão até mesmo na Igreja, onde constatamos a confusão sobre a verdade divinamente revelada, a perda do senso autêntico da liturgia e o obscurecimento da identidade sacerdotal. Nos primeiros séculos da Igreja, os catecúmenos eram acompanhados durante toda a Quaresma por grandes catequeses, para capacitá-los a compreender o quanto o batismo que estavam prestes a receber mudaria suas vidas. Estamos em um tempo onde é necessário o resgate do próprio batismo, tanto em um nível intelectual quanto em um nível espiritual e vivencial. É preciso que todo católico tome consciência de que o seu batismo é o começo de uma grande conversão, de um grande retorno ao Pai Celeste. As multidões perguntavam a João Batista: então, o que devemos fazer? Essa pergunta é a mesma que fizeram os ouvintes de Pedro na manhã de Pentecostes. O que devemos fazer? E há também a pergunta que Paulo fez a caminho de Damasco:
Quem és tu, Senhor? Essas duas perguntas, quem és tu, Senhor, e o que devemos fazer, parecem surgir cada vez que nós ouvimos ou lemos a palavra de Deus ou que Jesus nos encontra nos sacramentos. Precisamos nos colocar diante de Deus e da Sua palavra em um face a face franco, leal, vivido sob a luz e alicerçado na verdade, que nos convidam a frequentar assiduamente as Escrituras para nutrirmos e aclararmos nossa vida. A palavra de Deus, de fato, é a norma de nossa existência. Ela mostra o caminho ao mesmo tempo em que nos auxilia. Chegaram já os tempos anunciados por São Paulo, que dizia em sua carta ao Timóteo: virá um tempo em que alguns não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, segundo os seus próprios desejos, como que sentindo comichão nos ouvidos, se rodearão de mestres. Desviarão os seus ouvidos da verdade, orientando-os para as fábulas. 2 Timóteo 4, 3-4. Infelizmente, as vozes de eminentes prelados da Igreja Católica testemunham isso, quando manifestam-se publicamente para dizer que o ensino da moral sexual católica está equivocado, porque a base sociológica e científica desse ensinamento não é mais correto. Argumentam que a concepção de sacerdócio na Igreja deve ser revista e ressignificada. Estimulam a toda e qualquer pessoa indistintamente que recebam livre e desimpedidamente, sem prévia e necessária preparação, qualquer um dos sacramentos. Como a sociologia e a pseudociência tomaram o lugar da palavra de Deus como fundamento do ensinamento sobre a Igreja no discurso desses bispos, é urgente lembrar a todos os pastores da Igreja que é em nome de Deus que eles devem falar e que sua missão é ensinar, santificar e guiar os fiéis, não segundo suas opiniões pessoais ou segundo o que é socialmente bem aceito, mas à luz da revelação divina, sem medo, sem ambiguidade e sem falsificação, proferir palavras claras, fortes e verdadeiras. A unidade da Igreja está em jogo, pois não há unidade sem verdade. Jesus nos disse claramente: passarão o céu e a terra, minhas palavras, porém, não passarão. Caríssimos ouvintes, este podcast tem conexão com o próximo texto da minha coluna publicada na revista Esmeril. Convido todos vocês a lerem essa publicação no próximo dia 30 de agosto. Obrigado por terem me escutado. Demos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe vocês e salve Maria.